Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, em outro país também que estiver me assistindo. Um ótimo dia para vocês, um forte abraço para todos e um Deus lhe pague pelo apoio que vocês dão ao meu humilde canal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por me ajudar e continue fazendo isso, continue me ajudando, tá? Eu agradeço muito a vocês por isso. Meus irmãos, peço a você que dê um joinha para mim nesse vídeo que eu vou fazer aqui, porque é um vídeo muito interessante. É um vídeo muito interessante que eu vou fazer aqui. E peço a você que dê um joinha. Peço para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal. Meu irmão, se inscreva hoje. Não deixa passar de hoje, não, meu irmão. Olha, eu já passei dos 1000. Agora eu estou rumo aos 2000. Agora meus irmãos, rumo aos 2000 inscritos. Já passei dos 1000, rumo aos 2000. E com vocês eu tenho certeza que eu chego lá. Peço a você que dê um joinha para mim, se inscreva. E aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado, se quiser bater um papo comigo aqui, eu fico muito feliz. Aquele irmão que já saiu das testemunhas de Jeová, muito tempo, mas sente saudade de falar sobre a palavra de Deus, pode ligar para mim também. A gente vai conversar. Meus irmãos, meu telefone é 99151-5617, DDD 037 das Minas Gerais, o Aissô. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante aqui, né? Toda pessoa, quando ela tem a imunidade baixa, né? Ela fica doente muito facilmente, né? Ela não pode pegar uma friagem, não pode conversar com uma pessoa que está com gripe, que ela contagia, né? Então, é assim mesmo, né? Vocês notaram que quando a pessoa tem esse problema, ela evita contato com pessoas que têm certas enfermidades? Quando a pessoa tem esse problema da imunidade baixa, ela evita contato com pessoas que estão doentes, pessoas que estão com algumas enfermidades, não é verdade? Agora, já ao contrário disso, a pessoa saudável, a pessoa que tem a imunidade boa, não tem essa preocupação não, né? Agora vamos trazer isso para o campo espiritual. Vamos trazer isso para o campo espiritual. Quando uma pessoa está certa que a sua religião é a religião certa, é a religião verdadeira, ela não tem medo de conversar com ninguém, né? Se você sabe que a sua religião é verdadeira, a sua religião é a religião certa, para que você vai ter medo de conversar com alguém? Você vai ter medo de... Por quê? Você tem confiança. Você sabe que a sua religião tem respaldo da palavra de Deus. Por que você vai ter medo de conversar com alguém, né? Não é verdade? É assim que... Agora veja, meus irmãos. Eu vou argumentar com vocês aqui sobre algumas coisas. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas afirmam que a religião delas é a religião verdadeira. Eles dizem que a religião deles é a religião verdadeira, eles são os únicos que vão se salvar. E eles gostam de pregar para as pessoas que não têm conhecimento bíblico. Bom, eles gostam de ir na casa das pessoas pregar, mas porque eles sabem que ali eles vão encontrar, por exemplo, os católicos, eles não preocupam muito com estudar a Bíblia, assim como as testemunhas de Jeová se preocupam. Eles até leem a Bíblia, os católicos até leem a Bíblia, mas eles não têm essa preocupação que as testemunhas de Jeová têm de guardar aquilo, de decorar aquilo, até porque os católicos não têm essa responsabilidade de pregar para os outros, assim como as testemunhas de Jeová têm, não é verdade? Já as religiões evangélicas até estudam a Bíblia, mas a religião evangélica, as religiões evangélicas, eles reúnem ali nas suas igrejas, não é para estudar a Bíblia, para preparar, para pregar para ninguém, não. As religiões evangélicas, eles reúnem para
adorar a Deus. Eles estudam a Bíblia. Estudam a Bíblia. Não estou dizendo que os evangélicos não estudam a Bíblia. Eles estudam a Bíblia. Só que eles estudam a Bíblia, mas o principal objetivo deles é adorar a Deus. Aquilo ali é adoração. Eles vão ali para adorar o Pai e o Filho. Eles vão ali para adorar o Pai e o Filho. Então veja, já ao contrário disso, as testemunhas de Jeová, elas se preparam para pregar para os outros, né? Se dizem ser a religião verdadeira, os únicos que servem a Deus, os únicos que têm a verdade. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Por que é que vocês evitam o contato com nós que somos dissidentes? Nós que somos dissidentes, vocês evitam o contato conosco. Veja, vocês evitam o contato conosco porque vocês sabem que nós sabemos o ponto fraco de vocês. Vocês sabem que nós conhecemos o ponto fraco de vocês. Então, por isso que vocês evitam o contato conosco. Se vocês fossem a religião verdadeira, assim como vocês dizem que são, vocês não precisavam ter medo de conversar conosco, com os dissidentes. Vocês não precisavam temer. Por que é que vocês têm medo de conversar com os dissidentes? Né? Veja que vocês não precisariam, né? Agora, vocês treinam, vocês preparam ali, treinam para pregar e vão pregar para os evangélicos e para os católicos que têm pouco conhecimento bíblico em relação a vocês, assim como eu já falei. Os evangélicos, eles reúnem para adorar a Deus. Eles não reúnem para treinar a Bíblia para pregar para ninguém. Eles reúnem para adorar a Deus. Então vocês aproveitam isso, né? Vocês aproveitam isso e começam a vangloriar de que vocês sabem mais do que os evangélicos, vocês sabem mais do que os católicos. Mas por que vocês não batem de frente com a gente que é dissidente? Por que é que vocês fogem de nós? Eu gostaria de saber por que vocês fogem de nós. Agora vocês usam, né? Vocês usam um texto, né? Totalmente fora do contexto, né? Fora do contexto histórico, né? O texto de 2 João, versículos 7 ao 11, né? Que é a segunda carta de João só tem um capítulo, né? Então, a 2 João, do versículo 7 ao 11, vocês usam esse texto, ali o apóstolo João está dizendo, né? Para aqueles hereges, né? Está dizendo para os discípulos, para os discípulos não cumprimentar aqueles hereges que andavam pregando, dizendo que Cristo não havia vindo na carne. Dizendo que Cristo não havia vindo na carne. Então, hereges, lá nos dias de João, estavam andando nas casas dos discípulos, tentando convencer os discípulos que Jesus não havia vindo na carne. Então, o apóstolo João estava dizendo ali para os discípulos: olha, se aqueles hereges vierem à sua casa, não os cumprimente. O apóstolo João não estava fazendo alusão aos dias de hoje, a pessoas que desviaram da verdade nos dias de hoje. O apóstolo João estava dizendo para aqueles dias, para aqueles hereges que estavam pregando naqueles dias que Jesus não havia vindo na carne, para os discípulos não cumprimentar eles. Veja que já em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo disse para os discípulos de Coríntios não associar com pessoas que se dizem irmãos e que praticam coisas erradas. O apóstolo Paulo disse: não associeis com tais pessoas
que se dizem irmãos, que praticam coisas erradas e que praticam coisas erradas. Não associar. Associar não tem nada a ver com cumprimentar. Associar não tem nada a ver com cumprimentar. Eu vou mostrar para vocês aqui que as testemunhas de Jeová, ou seja, o corpo governante, instrui as testemunhas de Jeová de uma forma totalmente errada, dizendo que elas não podem cumprimentar as pessoas que abandonaram a verdade. Se é que a religião deles fosse a verdade mesmo, né? Se é que a religião deles é a verdade, porque a gente sabe que não é. Veja, meus irmãos, o discípulo Tiago mostrou na sua carta que nós não só devemos cumprimentar as pessoas que desviaram da verdade, como devemos ajudá-los a retornar para a verdade. Preste atenção, testemunha de Jeová, você, testemunha de Jeová que está me assistindo, preste atenção, o corpo governante está mentindo para vocês. O corpo governante é mentiroso. O corpo governante está mentindo para vocês. Vocês podem cumprimentar sim a pessoa que saiu, se é que a religião de vocês é a verdade. Vocês podem cumprimentar sim a pessoa, e não só cumprimentar, mas vocês devem ajudá-lo a voltar. Veja o que o discípulo Tiago disse no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 19. Veja o que Tiago diz. Tiago diz: mas, irmãos, se algum de vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Entendeu? Veja, meus irmãos, veja aqui, o discípulo Tiago mostra claramente aqui que nós não só devemos cumprimentar a pessoa que abandonou a verdade, como devemos ajudá-lo a retornar. Preste atenção, vamos ler o texto novamente. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Está vendo, testemunha de Jeová? Não existe essa de que vocês não podem cumprimentar uma pessoa que desviou da verdade, não. Entendeu? Aqui, o discípulo Tiago disse aqui que todos nós temos a obrigação de ajudar um irmão que desviou da verdade, converter aquele irmão, trazer aquele irmão de volta. Todos nós temos essa obrigação. Essa obrigação, ela não é só dos anciãos, não. Essa obrigação é de todos nós. Todos nós temos essa obrigação. Trazer de volta o irmão que abandonou a verdade. Isso é uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. Nós trazer de volta o irmão que afastou da verdade e foi para o mundo, nós ajudar aquele irmão a voltar para trás. Agora, testemunha de Jeová, como é que você vai ajudar um irmão? Como é que você vai trazer um irmão de volta para a verdade se você não pode conversar com ele? Isso é uma tremenda de uma mentira do corpo governante. Esses cafajestes, eles estão protegendo a religião deles, é com medo de que você seja contagiado pela pessoa que saiu. É porque eles sabem que a religião deles não é a verdade, é porque eles sabem que a religião deles é uma farsa. É por isso que eles não permitem que vocês conversem com a pessoa que saiu. Vocês têm a obrigação, se é que a religião de vocês é a verdade, vocês têm a obrigação de trazer de volta aqueles que saíram, aqueles que deixaram a verdade.
Não é só os anciãos que têm essa obrigação, não. É todos vocês. Se o corpo governante não quer que vocês falem com eles, é porque o corpo governante tem muita sujeira debaixo do tapete e eles sabem que muitas vezes a pessoa saiu porque descobriu as sujeiras e eles têm medo que essas pessoas falem para vocês. Eles estão protegendo, eles querem manter vocês presos aí nessa maldita organização deles. Eles querem manter vocês aí escravizados aí. É por isso que eles não querem que vocês, testemunhas de Jeová, conversem com as pessoas que saíram. É medo de que eles abram os olhos de vocês. É isso. Então preste atenção. Se vocês tiverem essa verdade mesmo, vocês têm a obrigação de trazer de volta aquelas pessoas que saíram. Então, não acredite nesse corpo governante de vocês, porque eles são um bando de mentirosos. Isso é que eles são.